A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os ouvidos dele não estão surdos para que não possa ouvir. Deus pode salvar o perdido, Deus pode resgatar todos os homens, porque não há nada impossível para ele. Ele opera milagres e maravilhas e faz no meio do nosso povo aquilo que ele quer, porque ele é Deus e os teus braços estão estendidos para salvar. E os teus ouvidos não estão surdos, Deus ouve a oração. Mas continuando a leitura de Isaías 59, nós vemos que há algo que pode impedir Deus de ouvir os nossos pedidos. E isso não tem a ver com aquilo que você pede, mas tem a ver com quem pede e para que pede. Porque Deus pode satisfazer os desejos do seu coração se você se agradar dele. Mas aquele que está em pecado, Deus não ouve a sua oração. Os nossos pecados faz com que Deus não nos ouça. Os nossos pecados nos faz separação, nos distancia de Deus, cada vez mais longe de Deus, mais difícil de ouvir a sua voz e de ele nos ouvir. João 9:31, Jesus curou um cego de nascença. Agora aquele que nasceu cego pode ver. E ele e os religiosos da época começaram a ficar indignados com ele, com a declaração que agora este ex-cego diz. E ele diz: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Aquele que é temente a Deus, que reverencia a Deus, que honra a Deus e que obedece a Deus, Deus está com os ouvidos abertos, pronto para o ouvir. Deus não ouve pecadores e por isso estes pecadores precisam de ajuda, de socorro. E aqui nós vemos o poder da intercessão, nós vemos a importância daquele que intercede, porque Moisés intercedeu pelo povo de Deus. Deus havia dito a ele: destruirei este povo e de ti farei uma outra nação. Mas Moisés se coloca na frente de Deus, entre Deus e o povo, e intercede por este povo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a intercessão de Moisés, e até hoje nós vemos Israel existindo na face da terra. Deus não ouve pecadores, mas aquele que caindo em si, entendendo na consciência que errou, que pecou, entendendo que fez as escolhas erradas e arrependido, quer voltar aos braços do Pai, mesmo comendo bolotas de porco e envolvido num lamaçal de pecado, o Pai não só o ouve do céu, mas o Pai o abraça, o beija, o veste de roupas novas e celebra com ele, porque o filho retornou para casa. Deus não ouve a pecadores, mas a oração de arrependimento move a mão de Deus, porque ele escuta do céu e ouve o nosso clamor. Isaías 59 mostra porque aquele povo não estava sendo ouvido. Era um povo que mentia, era um povo de língua maldosa, era um povo que resolveu se distanciar de Deus, era um povo rebelde, era um povo com palavras de falsidade e a pregação deles era opressora, como está sendo a
minha e a sua pregação, aonde nós estamos indo, o que nós estamos pregando com a boca, o que nós estamos pregando com a nossa vida. A nossa pregação tem sido opressora, nós temos oprimido pessoas, ao invés de trazer alívio e libertação. Se estamos com uma pregação no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, se a pregação na nossa vida é uma pregação opressora, Deus não está se agradando e os seus ouvidos estão fechados para ouvir o seu clamor. Este povo estava fazendo isso e a consequência era que eles não poderiam mais requerer os seus direitos e a justiça estava longe deles. As atitudes da minha vida, as atitudes que eu e você nós tomamos diante de Deus e dos homens, nós sofremos consequências por conta disso e Deus se distancia cada vez mais de nós. Quando nós continuamos a leitura de Isaías 59, nós vemos Deus olhando para este cenário e se maravilhando com o que ele viu. Ele se maravilhou porque ao olhar para este povo e nesta situação, ele não viu quem podia interceder. Não havia quem se levantasse em favor do seu próximo. Não havia quem ajudasse. Todos estavam com problemas, envolvidos com problemas, fugindo de problemas, pensando em si mesmo, e ninguém poderia e nem podia ajudar um ao outro. Ninguém se levantou para interceder, para se colocar diante de Deus e aquele que necessitava. Então Deus, ele olha do céu e ele mesmo se levanta em nosso favor, e a Bíblia diz que com o seu braço ele trouxe a salvação. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Quando nós intercedemos, nós estamos imitando aquele que nos salvou. Interceder é amar como Jesus amou, é fazer como Jesus fez. Ele se levantou com seu braço forte, entrou no meio deste povo e trouxe salvação para as nossas almas. Ele se manifestou com justiça e o sangue de Jesus nos justificou. Ele veio com veste de vingança e não teve ninguém que pôde resistir, e todos aqueles que agiram pelas obras das suas mãos foram recompensados. Aquele que agiu com maldade, aquele que foi infiel, injusto, aquele que enganou, foi recompensado por isso. Mas o Redentor se levantou por um povo que é fiel, que é verdadeiro, que não engana, e ele se levantou com a recompensa, e veremos a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, porque Deus muda a sentença, porque Deus muda a história, porque Deus muda a mente, Deus muda o coração, mas Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus de milagre, o Deus de maravilhas, o Deus que é fiel e que promete com tudo aquilo que ele disse. Nós veremos a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Há caminho no ermo, há águas a jorrar no deserto, há um multiplicar, e nós veremos Deus, o Todo-Poderoso, agindo em nossas vidas. Então, no dia de hoje, não deixa de orar.
não deixa de interceder, não deixa de ter um relacionamento com esse Deus maravilhoso, porque há vidas precisando de você, há vidas precisando da nossa intercessão, dentro da nossa casa, na nossa família, há perdidos por aí, há pessoas doentes, há pessoas enfermas. Nós precisamos nos levantar e entender o que Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é fiel e fará tudo aquilo que disse para minha e para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?